Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que estiverem vendo esse vídeo. Com as graças do nosso Pai Celeste e do nosso querido e amado Mestre Jesus, estamos aqui no canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo, da cidade de Franco da Rocha, para dar sequência aos estudos dos questionamentos do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos. Estamos estudando o capítulo 11, que trata da lei de justiça, de amor e de caridade. Minha leitura de hoje está nas questões 885 e as questões 886 e 887, que vamos tratar da caridade e amor ao próximo. Antes de dar início aos nossos estudos, vamos mentalizar a figura do nosso Mestre amado Jesus, agradecendo pelos seus ensinamentos e exemplos do seu Evangelho. Pedimos que nossos benfeitores espirituais, que nos venha nos instruir e nos auxiliar, para que possamos melhor compreender esses aprendizados, que ainda somos aprendizes. Que nos ampare em suas doces vibrações de paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos permissão para iniciar o nosso estudo de hoje. Questão 885 do item Direito de Propriedade, Roubo. O Kardec perguntou aos espíritos: o direito de propriedade é indefinido? E a espiritualidade maior respondeu para o Kardec: sem dúvida, tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de convenção que a justiça natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século parece bárbaro no século seguinte. Nessa resposta, a espiritualidade estão nos falando, que nós devemos entender que por mais propriedades que possuímos, como poder financeiro, comidas, roupas e até mesmo nossa inteligência, foi nos dada por empréstimo divino e que nós não devemos guardar só para nós esses bens, para que quando nós não utilizamos mais ou o que nós tivermos excedendo, nós devemos doar e devemos repartir, o que nós temos
caridade ao nosso próximo, né? Nesse contexto, estou falando tanto de bens materiais como os bens espirituais, que aqui os bens materiais, aqueles que a gente adquire, e os bens espirituais que nos são dados por Deus. Então, nós temos inúmeras oportunidades para agradecer, de fazer o nosso melhor aos que precisarem ou necessitarem de ajuda, porque muitas pessoas se recusam, né, de estar fazendo suas doações, que talvez, ou mesmo, né, por egoísmo, eles não gostam, né, de fazer essas doações para se sentirem melhor, obter mais privilégios diante da sociedade. E que no tocante aos bens materiais, nós precisamos refletir muito sobre aquilo que nós conseguimos, né, para o nosso conforto, e que Deus nos permitiu lutar para obter e para ofertar esse conforto à nossa família, aos nossos filhos. E devemos nos preparar, né, para que essa doação seja de amor e caridade também a todos que não fazem parte da nossa família e que estão necessitados, que todos têm um talento, né? Não tem quem não tenha um talento que não possa ser dividido com alguém que está precisando, nem que seja de uma palavra de conforto, de uma companhia, e até mesmo de um tempo para que possa confortar alguém que se encontra, né, debilitado. Vamos lembrar que nós temos todos esses talentos e temos condições de obter os nossos bens materiais, de acordo com a nossa necessidade. E diante de tantas essas coisas, de tantos esses talentos, nós também devemos agradecer e dar graças ao nosso Pai Celeste por todas essas bênçãos. Que essas bênçãos, talvez, a gente nem consiga visualizar, mas o talento que nós possuímos, né, aqueles talentos espirituais, como a nossa saúde, a nossa fala, nosso ouvido, o nosso locomover, enfim, até a nossa capacidade de trabalho, né? E também, por que não falar dos nossos trabalhos mediúnicos, que agradecemos do fundo do coração por todos esses dons. E nossas propriedades aqui na Terra,
nós podemos utilizar, ou devemos utilizar de forma positiva e construtiva, né? Porque o nosso tempo aqui na Terra decorre de um empréstimo de Deus, por amor e caridade a nós. E esse tempo é necessário para nós, para o nosso crescimento moral e espiritual. Pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão pelas ofensas. E aqui tem uma nota do Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar mais sua posição lastimável. Mas se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, o verdadeiro sentido da caridade é trabalhar o nosso coração com indulgência e com benevolência para com todos. A caridade pura não se limita só em darmos comidas, vestes, né, e esmolas. Ela se estende em não a gente destacar as dificuldades dos nossos semelhantes, porque todos somos imperfeitos e também precisamos do olhar mais carinhoso e mais caridoso para com as nossas dificuldades. A verdadeira caridade não é só doar algo material por esmola ou por quem doa se mostrar poderoso, que pode estar doando, né, para se sentirem mais influentes, vamos dizer assim. Mas envolve
também paciência, tolerância e caridade àqueles que necessitam. E a caridade, ela abrange em todas as relações que temos com os nossos semelhantes, né? A caridade, ela não se restringe apenas aos nossos filhos, familiares e entes queridos. O amor ao próximo não pode ter limites. 887. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? E a resposta dos espíritos: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Então, nós que estamos estudando a doutrina espírita, ela nos ensina, né, que a gente deve amar o próximo, né, como a nós mesmos, como irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Eu ouso dizer que o mandamento de Jesus para que a gente ame os nossos inimigos é muito desafiador. E a doutrina espírita traz para a gente, né, que nós somos criados simples e ignorantes e que todos nós viemos da mão do mesmo Criador e que somos destinados à perfeição. Alguns vão chegar a essa perfeição mais rápido, né? E outros mais lentamente. Isso depende como a gente usa o nosso livre-arbítrio dentro do convívio e dentro da sociedade, né? Que cada ser dentro da sociedade, ela tem um nível de evolução diferente. E nessa convivência com os seres e evolução diferente, né? Evolução e aprendizado espiritual e moral diferente, é que gera os conflitos, porque algumas pessoas nos impactam negativamente e pode ser até por motivos banais, né? Como, por exemplo, de alguém não concordar com a gente. Então, vamos analisar o que Jesus passou na sua estada aqui na Terra, né? Que ele passou tudo e que ele não merecia passar. Então, só pelo fato de uma pessoa não concordar com a gente, nós não devemos crucificá-la. Esse não é o caminho que Jesus ensinou.
e que está no Evangelho e que a doutrina espírita traz para nós. E que em tudo que nós vivemos ou em tudo que acontece com a gente na vida, existe um aprendizado. E existe Deus mostrando para a gente a lição que nós devemos aprender. Então, mesmo quando alguém nos espizinha, nos trata mal ou traz sofrimento para a nossa vida, nós precisamos enxergar aquele irmão como uma pessoa que nos está dando uma oportunidade de aprender. Finalizamos, então, nossa leitura de hoje com muita gratidão aos nossos espíritos benfeitores por todos esses ensinamentos que tivemos. E em tudo que aprendemos, damos graças a Deus por sua lei de justiça, de amor e de caridade. Nós, do canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, agradecemos a todos que me acompanharam nessa leitura. Que Deus os abençoe, ilumine e proteja todos. Eu encerro a apresentação de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima leitura do Livro dos Espíritos aqui neste canal. Gratidão a todos.